Estamos hoje aqui com um projetor da Xiaomi, o Wambo Mozart 1, um projetor que me surpreendeu bastante. Ele é um modelo não tão caro, mas que já entrega uma qualidade de imagem muito boa. Mas claro, nem tudo é perfeito, porque eu achei uns defeitinhos que me incomodaram um pouco. São coisas pequenas, mas que eu acho válido falar para vocês que estão pesquisando sobre esse projetor. Vamos falar nesse vídeo tudo o que você precisa saber antes de comprar o seu. Primeiramente, acho bem válido falarmos um pouco sobre seu design. Afinal, é um projetor muito bonito e bem construído. Na frente, em volta da lente, ele tem um acabamento em black piano e um pouco mais abaixo, em volta aqui do sensor de autofoco, ele traz um acabamento que dá um estilo bem único para ele. Na parte de trás ficam as conexões, que são duas USB, uma HDMI e P2 para áudio. Ele não é um modelo com a maior variedade, mas já conta com as conexões mais comuns. Algo que eu curti foi uma solução que a fabricante trouxe caso você precise projetar a imagem mais para o alto. É só abrir aqui embaixo que ele já vai ficar mais inclinado. Se preferir colocá-lo no teto, embaixo das borrachinhas a gente consegue ter acesso à conexão para um suporte de teto de 4 pontos. O único botão que ele tem fica aqui na parte de cima e serve para ligar e desligar o projetor. Quando ele está em funcionamento, acende uma luz com o nome Wambo aqui no botão. Algo interessante é que ele foi projetado para ser bem selado, evitando que entre sujeiras dentro do projetor. Eu até cheguei a ver alguns vídeos com testes bem extremos que a fabricante fez com ele e o resultado nesse sentido era bem impressionante, o que talvez signifique uma maior durabilidade do produto. Antes de eu falar minhas impressões com ele em funcionamento, eu só queria pedir o seu apoio com um like e um comentário aqui no vídeo. Também queria lembrar que aqui na descrição nós vamos deixar o link de uma loja confiável que está vendendo esse projetor, além do nosso ranking de melhores projetores que já passaram aqui pelo canal. Testando o projetor, a primeira coisa que eu percebi é que ele já nos entrega um foco muito bom e além disso o ajuste é feito automaticamente pelo projetor. Se preferir, também é possível fazer o ajuste eletrônico pelo controle remoto. Porém, esse bom ajuste automático é apenas para o foco, porque o ajuste automático de Keystone que ele também já tem não funcionou bem nos meus testes, então eu acabei deixando o Keystone no modo manual mesmo. Um outro ponto que eu também gostei foi das cores que ele nos entrega em suas projeções. No geral, os tons eram bem equilibrados, apenas em poucos momentos ele saturava um pouco mais os tons. Só pra gente ter uma noção melhor, eu coloquei ele ligado ao lado do Xiaomi Mi Smart Compact 2, que é um projetor que em tese faz parte de uma categoria superior, diferente do Mozart 1, que pertence à linha Wambo, que é uma linha mais de entrada deles. Nessa comparação, embora os dois conseguiram fazer um bom resultado, em vários momentos eu gostava mais das imagens da esquerda. Desde o lançamento do Mi Smart 2, esse é o primeiro modelo que passou aqui pelo canal, que foi lançado depois dele pela Xiaomi, que conseguiu bater de frente. Outro teste foi ao lado do novo projetor da Samsung, o The Freestyle 2, que é um modelo bem mais caro e para minha surpresa foi um embate até que bem equilibrado. No geral, achei sim que o projetor da direita se saía melhor em alguns momentos, com cores que pareciam ser um pouco mais intensas e que provavelmente iriam agradar a mais pessoas, só que não era uma diferença tão grande assim. Ainda falando sobre as cores, aqui vem algo que eu não curti muito nesse projetor. Ainda bem que nas configurações de fábrica as cores já são boas, porque ele é muito ruim para a gente calibrar no menu. Ele manda a gente para uma imagem padrão, enquanto quase todos os outros projetores que eu já testei deixam no filme ou série que você está assistindo para a gente ir mexendo e vendo as mudanças que estão acontecendo ao vivo. Outro detalhe é que mesmo que a gente passe um pouco de trabalho e consiga fazer alguma calibração, ao voltar o conteúdo assistido via HDMI, ele voltava sempre para a configuração padrão. O projetor já traz um bom nível de brilho, então mesmo em ambientes com alguma luz acesa, a gente consegue ainda assistir as projeções, mas é claro que o ideal mesmo é assistir num ambiente bem escuro. Sobre o nível de preto, eu gostei do resultado que esse projetor da Xiaomi conseguia nos entregar, porque normalmente projetores nessa faixa de preço costumam pecar muito nisso, porque querem entregar mais brilho e consequentemente não conseguem apagar tão bem as áreas escuras. Mais uma vez eu aproveitei para comparar, até para ficar mais fácil de vocês perceberem essa diferença, e ficou bem fácil de confirmar como o projetor da esquerda se saía melhor, enquanto os dois modelos que estavam na direita tinham um preto mais acinzentado. Como ele consegue trazer esse preto mais profundo, a sensação que passava é que em cenas mais escuras ele conseguia também entregar um melhor contraste. Um outro detalhe que eu acho importante comentar sobre esse projetor é que ele é mais recomendado para imagens de até 100 polegadas mais ou menos, porque fazendo projeções muito maiores que isso, a imagem parecia que ficava menos definida, com alguns serrilhados. Sobre a qualidade de som, foi nesse aspecto que ele mais me impressionou. O som dele é bem alto, até chega a ser meio impressionante para um projetor assim mais de entrada. A saída de som dele fica na parte de trás e aqui na lateral ele tem um subwoofer para ajudar nos graves. O som só não é melhor porque nos volumes mais altos, os sons mais agudos acabavam tendo uma leve distorção. Sobre o seu sistema operacional, ele traz uma versão do Android, então aqui a gente consegue acessar os principais aplicativos, como o YouTube diretamente do projetor. Mas por não ser a versão mais atual do Android, alguns outros aplicativos, como é o caso do Netflix, acabavam rodando uma versão mais desatualizada. Mas dito tudo isso, com vários pontos positivos, mas também vários pontos que ele poderia ser um pouco melhor, será que vale a pena comprar esse projetor? De uma forma bem resumida, dá para dizer que se você gostou das cores na calibração padrão e não vai
fazer imagens muito grandes, ele pode ser sim uma boa opção. Eu sei que agora muita gente pode até estar estranhando eu falar que ele pode valer a pena depois de ter trazido vários pontos mais negativos aqui sobre ele no vídeo. Mas sobre isso, eu acho importante passar esses pontos para vocês, porque assim vocês conseguem analisar melhor se são coisas que poderiam atrapalhar a sua experiência. Por exemplo, você pretende fazer imagens maiores que 300 polegadas? Se a resposta for sim, eu acho que esse modelo aqui não é o mais indicado, porque a definição da imagem cai bastante em imagens muito grandes. Mas por um outro lado, eu sei que a maioria das pessoas vai fazer imagens ali de 80, 100 polegadas, então talvez isso não seja algo que te faria desistir da compra. Até porque analisando a qualidade de imagem, vocês puderam reparar nas comparações que ele manda muito bem, ao lado de projetores que são mais caros inclusive. Acho que vale acrescentar que ali nas comparações a gente mostrou mais a questão da imagem, mas se a gente fosse entrar em outros pontos, como o som, o Mozart é bem melhor que o Samsung, por exemplo. Inclusive, se vocês querem algum vídeo de comparação mais completa do projetor da Xiaomi ao lado de algum outro modelo, é só pedir pra gente aqui nos campos de comentário, que à medida do possível a gente tenta trazer essas comparações mais completas. Mas enfim, o vídeo seria esse. Lembrando que aqui na descrição nós vamos deixar o link da loja confiável que está vendendo esse projetor. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, deixou seu like, seu comentário e a sua inscrição no canal. Muito obrigado e até a próxima!